batismo ser uma ordenança, batismo também é uma declaração pública de fé. É uma expressão externa de uma decisão interna. Esses nossos irmãos e irmãs, eles tiveram uma decisão interna e eles expressaram externamente, de forma pública, diante dos seus convidados especiais, diante dos seus familiares, diante da igreja. Eles declararam, eles selaram a decisão que eles tomaram há algum tempo atrás. O batismo também é um símbolo da nossa nova vida em Cristo Jesus, da nossa vida, essa vida que agora é carregada de propósito e destino. Antes de aceitarmos a Jesus, a nossa vida, ela não tinha propósito e ela não tinha um destino de vida. Agora, então, quando nós entregamos a nossa vida, nós temos um propósito de vida. Agora nós temos um destino. Nós temos a consciência que o nosso fim não será um túmulo frio, um túmulo escuro e gelado, que o nosso futuro está nas mãos do Senhor, que nós temos um Deus que nos amou, que morreu por nós, e a Bíblia disse que Ele está preparando um lugar para nós. Nós um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Pessoas que não tinham um propósito de vida, agora elas têm a consciência, a minha vida tem um propósito. Eu sei por que eu nasci, eu sei por que eu estou assim, eu sei para onde vou. Existem essas três questões. As pessoas não sabem por que elas nasceram, por que elas estão aqui e para onde elas vão. E quando nós permitimos com que Jesus agora passe a habitar na minha vida, Ele entra na sala de controle do meu coração e a governabilidade da minha existência agora está nas mãos do Senhor e eu tenho uma nova vida em Cristo. É tudo novo. Não, vocês não foram recalchutados, agora é tudo novo, é zero, é uma nova vida em Cristo. É uma representação do lavar dos pecados. Aqui nós compreendemos que todos nós somos pecadores, assim precisamos de um Salvador. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas agora, quando eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu desço as águas batismais, agora eu estou sendo lavado pelos pecados, não pelas águas, mas pelo sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. É um marco da entrada para a família de Deus. Quantos destes queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa noite, eles foram marcados pelo abandono? Quantos não tiveram a presença de um pai, marcados pela orfandade paterna? E então, quando eles aceitaram a Jesus, eles passaram a ter uma família espiritual. Eles agora passaram a ter a presença de um pai constante, permanente, que não nos abandona, que não nos deixa, um pai que está ao nosso lado 24 horas por dia. Corações machucados pelo abandono, agora tem um pai presente que está conosco todos os dias. O batismo é um ponto de partida, não de chegada. Às vezes, a religião trouxe uma interpretação errada a respeito do batismo, como se o batismo fosse uma formatura da fé. Eu agora batizei, eu participei da formatura da fé. Pelo contrário, o batismo é uma matrícula para a nossa jornada da fé. Vocês acabaram de se matricular. Quando nós nos batizamos, nós nos matriculamos na jornada da fé. Então não é uma chegada, é um ponto de partida. Deus tem muito mais para fazer através da vida destes homens, dessas mulheres, destes jovens, desses adolescentes. Eles viverão um tempo extraordinário de Deus para a vida deles. Mas eu estendo a minha fala a você, que talvez um dia também já desceu pelas águas e interpreta que o seu batismo foi a sua chegada e não o seu ponto de partida.
você está caindo no sofisma, você está caindo numa mentira, você está caindo numa falácia, porque quando nós nos batizamos, nós aí estamos nos colocando a prontidão para a vontade e o movimento dos céus. Certo pastor, um dia no seu condomínio, ele estava andando e ele começou a conversar com o porteiro daquele condomínio. E o porteiro disse o seguinte para ele, que já havia 10 anos de conversão. Olha, eu aceitei a Jesus há 10 anos, e eu estou numa igreja há 10 anos, só que até hoje eu não me batizei. Você sabia que existem pessoas assim, que aceitam a Jesus, e vai ficando anos, e vai ficando um tempo, e vai se acostumando com a igreja, e não tomam a decisão de descer pelas águas? O que passa então na cabeça de uma pessoa dessa a respeito do batismo? Talvez ela espera melhorar primeiro. Existem muitas pessoas que desenvolvem essa mentalidade. Eu quero melhorar primeiro. Eu quero me aperfeiçoar na minha jornada da fé. E a Bíblia nunca disse nada a esse respeito, que você tem que zerar uma fase, que você tem que ficar melhor. Quando nós enxergamos o batismo a partir deste prisma, nós interpretamos o batismo como uma recompensa. É como se nós fôssemos bons o suficiente e então nós poderemos assim nos batizar. A Bíblia nunca falou sobre isso. Nós iremos nos batizar através da nossa confissão em Cristo Jesus, mas eu sou, na verdade, um canteiro de obras. Eu estou nas mãos de Jesus para que Ele continue trabalhando na minha vida, para que Ele continue transformando a minha vida, para que Ele continue fazendo aquilo que Ele deseja através de mim. Há o outro extremo também a respeito do batismo, em que as pessoas dizem, eu já fiz minha parte, eu agora vou assentar nessas poltronas e eu vou agora consumir as celebrações. Eu vou consumir o louvor, eu vou consumir a palavra, eu vou consumir as programações da igreja, eu já fiz a minha parte. Eu tinha que me batizar e eu me batizei. Não, você precisa buscar crescimento em Cristo. Quando nós desenvolvemos esse pensamento, nós enxergamos o batismo como um meio em que nós alcançamos por meritocracia e nós agora queremos simplesmente nos assentar nessa poltrona da zona de conforto, mas Deus nunca chamou ninguém para a estagnação. E eu vou repetir, Deus nunca chamou ninguém para a estagnação. Deus não chamou você para ficar inerte, para ficar parado. Deus é Deus de movimento e Deus deseja o nosso crescimento espiritual. Deus deseja que conheçamos dia após dia, que possamos ganhar essa musculatura espiritual e conhecer a Deus dia após dia. Tem um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos colossenses, no capítulo 2, 6 e 7. O texto bíblico diz assim, se você tem a sua Bíblia, pode abrir, a sua Bíblia física, a sua Bíblia digital. Se você nos visita e não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui conosco. A Bíblia diz que agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Eu gostaria de fazer 3 destaques, 3 verdades eu gostaria de apontar a partir deste texto bíblico que Paulo escreve aos irmãos colossenses. E o primeiro deles eu gostaria de colocar nesta noite: a fé começa com um passo. Um dia, os nossos irmãos que foram batizados ontem, eles aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A história deles que estavam bagunçadas, a história deles que estavam embaraçadas em meio ao pecado,
um dia eles estiveram neste altar, e a história deles encontrou com a história do verdadeiro amor, com a história de alguém que nos recebe de braços abertos, com a história de alguém que nos chama de filhos amados e filhas. Aí então, quando o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2,6, ele diz: e agora assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Mas eu chamo a sua atenção ainda para João capítulo 1, no versículo 12, que diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Há um engano em que nós ouvimos as pessoas dizerem que todos são filhos de Deus. Não, eu gostaria de dizer a você, segundo a Bíblia, todos não são filhos de Deus. Segundo a Bíblia, aqueles que creem em Jesus, aqueles que aceitarem a Jesus, eles então se tornam filhos de Deus. Até este ponto de decisão, eu sou uma criatura de Deus. Mas a partir do momento então que eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, eu deixo de ser criatura e passo a ser agora filho de Deus. Jesus demonstrou seu amor por nós, derramando a sua vida na cruz do Calvário. E é um amor que as palavras do vocabulário não conseguem definir. Por mais poético que alguém seja, por mais romântico que alguém discurse, nenhuma palavra poética e nenhum discurso romântico conseguirá decifrar este amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós foi o amor da entrega, foi o amor sacrificial. Só que o amor de Deus por nós requer uma resposta pessoal. Nós precisamos responder pessoalmente, de forma particular, que nós também amamos a Deus, que nós também desejamos a Deus, e foi isso que eles fizeram. Um dia, eles ouviram a palavra da verdade neste altar, sobre o amor de Deus para com eles, e eles então responderam este amor, levantando a sua mão e declarando, muitos em lágrimas. A nossa mente consegue fotografar muitos dos encontros de vocês. Muitas pessoas em lágrimas, se derramando neste altar, dizendo: Jesus, a partir de hoje não é mais a minha história, a partir de hoje é o Senhor. A partir de hoje, o Senhor agora entra na minha história, o Senhor entra na minha vida, o Senhor cura as minhas feridas. A partir de hoje, a minha esperança não está mais na minha vida. Aquelas lágrimas diziam isso. As lágrimas que vocês derramaram neste altar gritavam, dizendo: a partir de hoje a minha esperança não está em mim mesmo, a partir de hoje a minha esperança está no Senhor. E eles começaram a viver essa presença gostosa, essa presença que não tem nada no mundo que pague, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. E eles começaram então a responder e viver este tempo maravilhoso de Deus para as suas vidas. Naturalmente falando, nós sabemos que o homem está separado de Deus. Naturalmente falando, nós sabemos que o homem está distante de Deus. O pecado provoca essa separação. Mas existe o caminho da reconciliação, e este caminho se chama Jesus Cristo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É somente Jesus que salva, é somente Jesus que liberta, é somente Jesus que cura, é somente através dele que nós alcançamos a salvação. Então nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos crer na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus. Nós vomitamos o nosso pecado diante do Senhor, como eu disse em sala de aula para eles a respeito do texto, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lá no texto original, nós aprendemos que esse convencimento do Espírito de Deus é aquele convencimento que ele vai lá e tira a nossa máscara,
Ele arranca a nossa máscara e mostra quem realmente nós somos. Aí nós enxergamos a nossa realidade pecaminosa. Nós reconhecemos o lamaçal do pecado que os nossos pés estão. E o Espírito Santo mostra para a gente: você não é tão bom como você pensa que você é. Você é miserável, pecador, carente da graça e do amor de Deus. Então todos nós passamos por essa experiência. Eles passaram por essa experiência. Aí quando eles deram conta da realidade deles, eles se derramaram diante do Senhor. Mas automaticamente o sangue do Cordeiro de Deus os limpou de todos os pecados, os limpou de toda a imoralidade, de tudo aquilo que desagradava o coração do Pai, e eles se tornaram limpos, porque não existe nada que o sangue de Jesus não perdoe, não existe ninguém que o sangue de Jesus não alcance. E eles agora, então, eles deram esse passo de fé, eles tomaram essa decisão. Eu gostaria de perguntar a você nesta noite: você já tomou essa decisão? Por que você tem procrastinado essa decisão? Por que você tem jogado para o amanhã essa decisão? Você poderá tomar essa decisão hoje. Eles tomaram a melhor decisão da vida, que é aceitar a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos segurança do amanhã, nós recebemos segurança de uma vida eterna. É a melhor decisão de um homem, é a melhor decisão de uma mulher. Mas eu pergunto para você que talvez veio a convite deles, você que talvez veio ao convite de alguém, você que está na live, você já tomou essa decisão? Olha, o Senhor um dia voltará. O Senhor um dia virá, o Senhor um dia vai vir buscar a sua igreja, e nós, então, filhos de Deus, viveremos no lar eterno com o Pai. Mas nós precisamos ser filhos de Deus. Não caia nessa, tá? Todos são filhos de Deus. Se você crê na Bíblia, você tem que valorizar a Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos aqueles que nele crê e aceitar Jesus se tornam filhos de Deus. Então não caia nessa balela. Todos são filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe pluralidade, é apenas um, e Ele é Jesus. Só que essa fé, ela também exige algo. A fé exige profundidade. Deus não chamou ninguém para a superfície. Olha o que diz Colossenses 2,6. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, continuem a segui-lo. Continue na caminhada cristã, continue buscando o Senhor. O que este texto bíblico traz? A consciência do progresso. Lembra que o pastor disse agora há pouco? Deus não me chamou para a estagnação, Deus me chamou para o progresso. Aí nós lemos então o texto bíblico, novamente aqui no versículo 7, que diz assim: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. O apóstolo Paulo, naquele tempo, escrevendo a Colossenses, ele estava refutando algo que estava crescendo dentro da igreja. Ele estava refutando conhecimento sem transformação. As pessoas da igreja estavam ficando intelectuais, mas não estavam sendo transformadas. Nada contra você procurar conhecimento, se tornar intelectual, mas você não pode apenas conhecer sem ter o seu coração transformado. Você não pode apenas receber as palavras que nós liberamos neste altar e apenas receber o conhecimento em cada culto e receber da parte de Deus e a sua vida na segunda-feira continuar a mesma coisa. Você não pode receber conhecimento no domingo e amanhã esse conhecimento não ter gerado uma transformação lá no seu trabalho, dentro da sua família, onde você vive, no ambiente que você está.
Você precisa reter o conhecimento e permitir com que esse conhecimento gere transformação na sua vida. Aí o apóstolo Paulo vai usar duas metáforas. O apóstolo Paulo vai utilizar aqui uma linguagem que aponta para a agricultura e outra para a arquitetura. O apóstolo Paulo, ele diz: aprofundem nele suas raízes. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Como todas as plantas que precisam das suas raízes para sustentar a sua vida, vocês precisam estar profundos em Deus, ter raízes profundas em Deus para sustentar a sua vida espiritual. Você precisa estar em Cristo, porque sem a raiz em Cristo você se torna palha. E o que é palha? Qualquer vento vem, assopra e tira e leva para o lado que ele quer. Existe um percentual de pessoas que descem as águas e depois de um determinado tempo, elas não permanecem no relacionamento com Deus, com a igreja. Por quê? Porque estas pessoas não tiveram raízes profundas em Cristo. O meu desejo, filhos amados, filhas amadas, é que vocês não sejam como palhas, é que vocês tenham raízes profundas em Deus. É ela que vai permitir o sustento da espiritualidade de vocês, o sustento da vida de Deus na vida de vocês. Mas nós precisamos ser como uma árvore, ter essa raiz profunda em Deus, assim nós teremos esse sustento. A outra metáfora que Paulo utiliza é a metáfora da arquitetura. Ele diz o seguinte: e sobre ele edifiquem a sua vida. Se nós olharmos para esse prédio, nós talvez interpretaremos de forma errada que o que nos traz segurança são as paredes desse prédio. Engano nosso. O que traz segurança para esse prédio é a fundação desse prédio. Existem prédios que têm até 20 metros de profundidade. Dependendo da profundidade, olha o segredo espiritual aí. Dependendo da profundidade, nós teremos a altitude desse prédio. Pega essa verdade espiritual. Dependendo da profundidade, nós teremos a altitude do prédio. Só que tem algo curioso. Quando nós olhamos para a fundação de um prédio, nós apenas imaginamos, mas ela é invisível. Alguém aqui está enxergando a fundação desse prédio, sim ou não? Não. Porque a fundação desse prédio é invisível aos olhos. A nossa altitude espiritual será determinada por nossa fundação espiritual. Então nós precisamos buscar a Deus no secreto. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. Vocês estão entendendo? Essa fundação invisível aos olhos é a oração que eu não vou ver você fazendo. Os irmãos da igreja não vão enxergar. Mas a Bíblia diz: aquele que desejar buscar o Senhor, entra no seu quarto, fecha a porta, busca o Senhor, e Ele vai ouvir, Ele vai estar lá. É a palavra que você vai pegar e você vai abrir para poder ler. Nós não vamos enxergar, mas o Espírito Santo vai estar ali ao seu lado, te explicando, te instruindo. São duas coisas que os nossos irmãos da igreja não veem: a nossa leitura bíblica e o nosso tempo devocional com Deus através da oração. Mas estes dois itens são pontos fortes para o nosso desenvolvimento espiritual. Se você deseja ter altitude, você precisa ter profundidade em Deus. As pessoas não vão enxergar, mas Deus vai estar vendo a sua busca constante por Ele.
Não seja um cristão superficial, que é apenas um consumidor de uma programação, é apenas o consumidor do louvor, apenas o consumidor da palavra. Seja um cristão que realmente busque ao Senhor, que busque a Deus. Porque senão vocês vão interpretar que o batismo é essa formatura da fé, e vocês vão associar apenas o batismo como essa fortaleza. Mas eu gosto de uma frase e pensamento de Martinho Lutero, em que ele disse o seguinte: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Você não pode nivelar a sua vida espiritual com o dia 12 de julho de 2025. Ou vocês, lá na data que você batizou, você não pode nivelar. Agora então, problema resolvido. Pelo contrário, é aí que começa o problema. Lembra que eu disse em sala de aula? Antes das nossas decisões espirituais, nós tínhamos uma foto 3x4 no inferno. Depois das nossas decisões espirituais, nós temos um telão desse no inferno. Nós passamos a ser vistos por causa da nossa posição. Nosso colega que trouxe aquela ilustração do rapaz que ficava em cima do muro, o anjo chamava para ir para o outro lado e o diabo não chamava. Aí ele ficou incomodado, mas por que esse diabo não chama para que eu vá para lá? E o diabo respondeu: porque o muro é meu, você precisa decidir. Existem aquelas pessoas que ficam, na verdade, em cima do muro, mas o muro é do diabo. Nós precisamos definir, decisões definem destinos. Não é essa palavra que várias vezes nós citamos aqui? As minhas decisões vão definir o meu amanhã, mas você precisa a cada dia agora buscar essa profundidade em Deus. Além disso, a fé proposta pelo cristianismo, a fé proposta pelo Senhor, é uma fé que gera frutos. Observe o que diz Colossenses capítulo 2, no versículo 7. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. O que o apóstolo Paulo está colocando neste texto? A gratidão é o fruto de uma fé saudável. Nós compreendemos então que a nossa vida cristã precisa ter fruto. Não tem como nós agora aceitarmos a Jesus, tomarmos este passo de fé, mergulharmos em Deus e a nossa vida ser uma vida sem fruto. Toda vida sem fruto, toda vida cristã sem fruto é uma vida cristã enferma. Gente, eu dei um testemunho aqui no primeiro culto e eu gostaria de dar novamente. O Marquinho, que está sentado ali na galeria, estou vendo ele agora. O Marquinho, ele batizou no último que nós fizemos, parece que o ano passado. E algo me chama a atenção na vida do Marcos. Vez ou outra, Marcos sempre traz alguém com ele para a igreja. Vez ou outra, eu vejo Marcos chegando com alguém, trazendo para a igreja, e juntamente com ele a pessoa vem aqui no altar e entrega a sua vida a Jesus. Isso é fruto, isso é fruto. Isso é fruto, é vida cristã saudável que gera fruto. Marcos tem um chamado evangelístico. Marcos tem um chamado de Deus na vida dele, em que ele fica inquieto quando ele vem para a igreja, somente ele. Ele precisa trazer alguém para ouvir a palavra de Deus. Sabe o que o Marcos vive? O que o texto está trazendo para nós, neste verbo que antecede o fruto, transbordarão. E lá no original, este verbo significa, carrega o significado, ser mais do que suficiente. A minha vida cristã, ela não pode ser apenas suficiente de ir e assistir um culto. A minha vida cristã não pode ser suficiente
de ir apenas numa quarta-feira de propósito, como tem alguns aqui, que amam apenas a noite de propósito, mas esquecem que o domingo é do Senhor. E eu estou dando um conselho para vocês: não caiam nesse mau exemplo. Vocês precisam amar as coisas de Deus, amar a Deus na quarta, amar no domingo, amar em qualquer dia, porque todos os dias são dias do Senhor. Mas eu tenho muitos aqui que amam só a noite de propósito, apenas querendo a bênção. É bênção aqui, eu estou com propósito, mas eu não posso querer só a bênção, eu preciso querer o Senhor da bênção. Compreende? Então agora eu não tenho a minha vida dentro desse aspecto do comodismo. É isso que está trazendo o texto bíblico. Vão transbordar. É a ideia de um copo que vai enchendo, que vai enchendo, que vai enchendo, e ele então transborda. É isso que Deus deseja para a vida de vocês. É isso que Deus deseja para as nossas vidas, que nós venhamos realmente transbordar na vida dos outros. É olhar lá para o ambiente do nosso trabalho e detectar: poxa, aquela pessoa ainda, ela apenas sorri. E eu vou te falar, existem pessoas aí fora que estão apenas sorrindo, mas com a alma rasgada. Existem pessoas aí fora que estão, talvez, a olho nu, muito bem, mas estão com a alma rasgada, estão com a alma dilacerada, porque existem muitas pessoas que são como sepulcro caiado. Se você for nos belos cemitérios das grandes metrópoles, ou talvez até aqui mesmo, você verá aquele sepulcro bonito, com flores, cuidado, com fotos. Você verá toda a ornamentação naquele sepulcro, mas se você abrir aquele sepulcro, ele fede. Existem muitas pessoas assim. Existem muitas pessoas que estão ornamentadas por fora, mas estão fedendo por dentro. E o que Deus deseja? Que nós possamos derramar na vida dessas pessoas. Vocês foram amados por Deus. Não seja egoísta. Agora eu quero o amor de Deus apenas para mim. Não, nós precisamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Nós precisamos transbordar o amor de Deus na vida da nossa família, daquelas pessoas que trabalham conosco. Nós precisamos ser como Marcos. Nós precisamos amar vidas como esse jovem ama, como ele sempre traz pessoas para essa igreja, como ele sempre vem acompanhado de pessoas neste altar. Isso é fruto, eu vejo fruto na vida desse jovem, isso é fruto, e eu profetizo sobre essa igreja, esse mesmo ardor que tem no coração do Marcos, essa mesma paixão que tem no coração desse jovem, eu profetizo sobre este lugar, sobre a sua vida, eu profetizo nessa noite, porque isso é o verdadeiro evangelho. A sua vida cristã gera fruto e tem transbordado na vida de alguém? A sua vida cristã gera fruto? Deixa eu perguntar para você, a sua vida cristã gera fruto? Se a sua vida cristã gerar fruto, você tem uma vida cristã saudável. Se a sua vida cristã não gera fruto, a sua vida cristã é uma vida enferma, e você precisa ter um encontro ou um reencontro com Deus. Por isso que eu estou dando esse conselho para vocês, porque vocês estão começando do zero. Transbordem. E como que eu posso transbordar? Pastor, o Senhor tem aí no coração um projeto de ganhar 10% dessa cidade para Jesus. Tem. O Senhor já está confirmando, o Senhor vai abrindo portas, o Senhor vai abrindo meios, e Ele está confirmando, e Ele está fazendo. Agora eu preciso de vocês. Se existem pessoas ainda sentadas na zona de conforto, nós seremos o exemplo para essas pessoas. Se existem pessoas que ainda não entenderam aquilo que Deus está fazendo, vocês, a partir de vocês, nós iremos conquistar juntamente com os que desejam esta cidade para Jesus. Porque você pensa que Jesus levantou você apenas para resolver a sua questão? Não. Jesus levantou você para resolver a sua questão e a questão dessa cidade. Jesus levantou você para resolver o seu problema e resolver o problema de outras pessoas. Por isso eu peço ao Espírito Santo nessa noite que venha fazer arder essa verdade no coração de vocês, para que nós possamos ir para a nossa semana depois dessa programação. Eu preciso hoje entender que é preciso dar o passo que está faltando.
Eles deram o passo que estava faltando. Você precisa dar o passo que está faltando. Não caia na mentira do diabo. Todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Eu li aqui o texto bíblico que diz: todos aqueles que creem e que aceitaram a Jesus, aqueles que professam com a sua boca e vivem com a sua vida, esses são filhos de Deus. Nós precisamos dar o primeiro passo. Talvez você está aqui hoje, ainda você não deu esse passo. Você precisa dar esse passo. Você precisa aprofundar sua fé todos os dias. Todos os dias. Você precisa amar a Deus, buscar a Deus, mergulhar em Deus. A minha vida cristã não pode estar presa a um horário de uma programação eclesiástica. A minha vida cristã precisa transbordar na semana. A minha vida cristã precisa transbordar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. A minha vida cristã precisa transbordar no domingo, todos os dias. Aprofunde na fé. Busque o Senhor. Leia a Bíblia, ore, consagre a sua vida. Deixe sua vida transbordar na prática. Deixe a sua vida transbordar na prática. Tem um dado muito triste a respeito do crescimento dos evangélicos no Brasil. Apenas um dado estatístico, mas a maioria desses evangélicos não se comportam como um homem e uma mulher que nasceu de novo. Por isso que de vez em quando nós assistimos escândalos, nós ouvimos tantas coisas de pessoas que se diziam cristãs, porque elas fazem parte de uma estatística. E eu quero profetizar na vida de vocês. Vocês não fazem parte de uma estatística apenas. Vocês, a partir de agora, do momento que vocês entregaram a vida de vocês, vocês têm uma vida transformada. Aquilo que desagradava a Deus não vai acontecer mais. Aquilo que entristecia o coração de papai não vai acontecer mais. Vocês serão tentados, vão ser chamados para as festas que vocês gostavam de ir. Lembra? 3x4 outdoor? Vocês vão ser tentados. Vamos falar agora, meu filho, deixa eu te falar. Eu quero é Deus. Eu quero é mergulhar minha vida em Deus. Vai chamar vocês para os bares. Aí você que tomou uma posição vai dizer: agora o que eu bebo é o cálice da salvação. Eu participo é da mesa da graça. Porque vocês foram alcançados por essa graça. A vida de vocês não é mais a mesma. E eu não dirijo apenas para eles, eu dirijo para todos que estão aqui nessa noite, que talvez um dia já experimentaram o batismo, que já entregaram a sua vida. Se a sua vida continua da mesma forma, meu amigo, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Nunca. Você apenas foi levado por uma emoção. Mas a vida que é transformada, ela é diferente. Ela passa a ter o brilho da graça, o brilho do Espírito. As ações, as atitudes não são mais as mesmas, porque Cristo agora habita em mim. Não tem como mais viver aquela velha vida, porque tudo foi transformado por Cristo Jesus. Esses irmãos desceram ontem as águas, 41 pessoas. Eles entregaram a sua vida a Jesus e eles tomaram uma decisão. E eu profetizo que eles fazem parte dessa conquista de visão que Deus nos deu. As pessoas vão olhar para vocês e vão notar o Espírito Santo em vocês. Mas não pode receber só aqui na igreja. Segunda-feira buscar, terça-feira buscar, quarta-feira buscar, quinta-feira buscar, sexta, todos os dias. E nós estamos muito felizes. Estamos muito felizes com a decisão de vocês. Por isso, nessa noite, eu gostaria de convidá-los para subir até este altar. Porque depois que todos eles estiverem neste altar, depois, nós iremos dar um brado de vitória. Nós vamos aplaudir o nome de Jesus.
Porque o que nós temos aqui hoje é uma conquista. São vidas que saíram do império das trevas e agora foram transportados para o reino do amor do seu Filho, Jesus Cristo. Eram pessoas que estavam perdidas nos seus delitos e pecados, e elas foram limpas pelo sangue de Jesus. Elas foram purificadas pelo sangue de Jesus. E a partir dessa noite, esses queridos filhos e filhas amadas, eles se tornam oficialmente membros dessa casa. Quando o papai e a mamãe e os irmãos ficam sabendo que a mamãe está grávida, como que a família reage? Com alegria. A família está aumentando, a família está crescendo, e é esta a sensação que nós temos nessa noite. A família está crescendo, papai está mandando mais filhos.